É importante a gente olhar o mercado brasileiro e as oportunidades que neles são geradas. O mercado brasileiro ele tem muita simetria. É um mercado um pouco similar com o de bolsa, que determinados preços você consegue assumir determinados riscos. Por ser renda fixa, a volatilidade tende a ser muito menor e a busca por segurança, por óbvio, também muito maior. Então aqui a gente trabalha com 2 pilares, né? O pilar fluxo, o pilar garantia, e a gente vai fazendo os ajustes aqui para precificar as operações de crédito. Então quanto mais fluxo, mais garantia, menos chance você tem de perder dinheiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Zcast número 13, um Zcast muito especial. Muitas pessoas pediram para a gente falar com uma gestora de crédito. A gente tem visto aí debêntures da Americanas, debêntures da Light, quebra da BRK Financeira, Portocred, uma debandada aí da renda fixa, muita gente preocupada. Será que isso vai continuar? A gente vai ter um refrigério na renda fixa? Muitas pessoas aqui, os famosos rentistas no Brasil, né? Eles querem gerar alfa nesse tipo de mercado, e hoje a gente vai falar com a Axis, que é uma gestora que existe a empresa desde 2017, os fundos desde 2020. Então vamos falar com Marcos Bonaldi, nosso grande amigo aí que eu conheço desde 2015, Bruno Licarião e Arthur Carneiro, sempre com meu amigo aqui, flamenguista Daniel Nigri. Beleza, Daniel? Qual a sua expectativa hoje, cara? Hoje vai ser pedrada, hein? Vai ser só pedrada aqui neles, hein? Beleza, isso mesmo. A expectativa é excelente, né? A gente está aqui com algumas feras do crédito privado e, claro, sempre bom estar contigo também. E você falou de Americanas e de Light, mas muitas outras empresas estão tendo problemas também. Eu tenho falado com frequência lá no Instagram e botei ali muitas empresas que tiveram problemas, dentre empresas listadas e não listadas. Eu acho que essa é uma grande maravilha do crédito privado, porque quando a gente trabalha com ações, a gente fica ali naquele mundinho de 400 empresas, 400 e poucas. Quando a gente vai para debêntures, etc., a quantidade de empresas que emitem debêntures já é muito maior. Então, a gente precisa ter uma atenção maior no mercado como um todo, e com certeza vai ser uma live muito legal, muito maneira aqui. Vamos lá, vamos começar. É só para lembrar que a gente está aqui no Rio de Janeiro, o Marcos está aqui, estamos gravando aqui na Barra, o Bruno e o Arthur estão em São Paulo aqui por conferência, vai ser uma live muito legal. Vamos falar de estratégias, o que o investidor precisa olhar em renda fixa antes de alocar, ou até num fundo, para escolher um fundo de crédito privado, como a gente trabalha na carteira Z também. Então, cara, primeiro, bom dia, Marcos. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Tenho um carinho grande por vocês dois. Vocês dois são referências aí no mercado. Então, poder aqui ser a primeira gestora de crédito privado na frente de vocês é um motivo de orgulho. Pô, legal. Bom dia, Bruno, e bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí por ter-nos aqui. Bom dia. Prazer grande. Como o Marcos falou, vai ser bem oportuno aí a gente poder esclarecer um pouquinho sobre o mercado de crédito privado, principalmente nesse momento que tem bastante notícia na mídia. Boa, interessante a gente no começo aqui, né? A gente bate um papo aqui bem extrovertido, como se estivesse tomando uma água de coco na orla carioca, apesar de ter uma galera em São Paulo lá, jogando futebol, trocando uma ideia aqui. O Daniel, falei com você, já jogou um beach tênis comigo ali, já estamos pegando um pouquinho da Paulista aqui também. Na Faria Leme, né? Faria Leme. Você chama o problema dele, né? É isso. Mas, cara, nesse início, acho que não dá para fugir muito de contar um pouquinho sobre a história de vocês no mercado, a história da gestora, por que vocês decidiram entrar nesse ramo de crédito, né? Tem várias gestoras aí que se destacam nesse período, apesar da gestora ser nova, mas a galera com histórico muito antigo. Então, fala um pouquinho para a gente. Se você quiser, fica à vontade para a ordem você falar, depois o Arthur, o Bruno. Eu só queria falar uma coisa, os caras são tão fera, mas tão fera, que se for falar a história toda, vai gastar meia hora de coisa. Então, tenta só resumir um pouco. Exato. Boa. Deve ser bem rapidinho. Antes de passar a bola para eles, porque eles realmente são os sócios fundadores, né? Então, obviamente, eles têm toda a história na cabeça e esses líderes ali. Mas, basicamente, qual é a filosofia por trás da gestora? Banco. Como é que banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro sendo crédito. É isso. A nossa filosofia é poder trazer isso para o investidor. Então, o banco está acostumado a ceder crédito, ele está acostumado com os problemas do mercado de crédito, como ele sai do outro lado e continua se rentabilizando com relação a isso, como ele mantém as margens dele. E a gente aqui tem a mesma filosofia. Então, o que a gente foi trazer toda a expertise do time, que já trabalhava no banco, a grande maioria no Banco Pactual, e trazer isso para o investidor na ponta final, que é o que o mercado americano faz já há muitos anos.
né? Se você olhar para o mercado de crédito americano, ele é muito maior que o mercado de equity. Então, o que a gente procura fazer na Access é exatamente poder levar esse expertise, que algumas outras casas do mercado também já fazem. A gente viu o mercado brasileiro, na verdade, ele cresceu fortemente no varejo, né? Que foi quando a gente se conheceu ali, 2015, 2016. Num momento de boom de equity. Então, é natural que o investidor de varejo tenha olhado aquelas rentabilidades e tudo mais e ter se encantado por aquilo. Mas quando a gente chega no momento da economia, não só brasileira, mas mundial, onde você volta a ter uma taxa de juros mais elevada, você volta a ser incomodado por inflação e tudo mais, que, obviamente, os ativos de risco eles sofrem um pouco mais. Né? E aí você começa a olhar um pouco mais de crédito. Mas crédito não está sofrendo? Tá. Mas também tem crédito que vai sobreviver e que vai continuar te gerando alfa. E isso tudo depende de uma estrutura de crédito bem feita. Né? E o mercado de crédito, como você mesmo comentou, não é só Demetrio. Você tem CRI, você tem CRA, você tem FDIC. Então, você fazendo uma estrutura muito bem desenhada de crédito, você consegue fazer uma geração de alfa ao longo da vida muito bem feita, sem sofrer tanto quanto em função dos ciclos. Então, era o que a gente estava até comentando aqui anteriormente, antes de começar. Por vezes, você vai ter um ciclo mais favorável ao mercado de equities, você vai ter um juros mais baixo e tudo mais. Então, se você tiver um crédito bem estruturado e um crédito feito para gerar alfa, você vai gerar um alfazinho, claro que o equity vai estar ali te gerando mais valor na carteira. Mas, de repente, você tem um ajuste como a gente está vivendo agora, né? Um pico de inflação seguido por um pico de aumento de juros, isso globalmente, né? Não é só no Brasil. Naturalmente, você vai ter uma correção, né? Tanto no equity quanto no crédito. Empresas que estão com uma estrutura de capital um pouco mais deficitária e tudo mais, se os juros continuar muito elevado, naturalmente elas vão sofrer um pouco mais. Mas se você fez um trabalho bem feito de entender se aquela empresa ela tem uma boa capacidade de pagamento, e se você está bem, se você tem um colateral muito bom, se você tem uma boa garantia de fácil execução e tudo mais, você vai continuar gerando aquele bom alfa, mesmo num mercado pior, num momento de ciclo pior. Então, quer dizer, você consegue ter uma certa constância dentro do asset allocation do cliente, tá certo? Então, bom, fiz aqui um abre-alas aqui rapidinho, mas vamos passar lá para o Bruno e para o Arthur. Quer explicar para o pessoal o que é colateral? É a garantia. Vou até deixar para o Bruno. O Bruno, que é o nosso head jurídico aqui, ele que manja, não vou atravessar ele nesse ponto, não. Mas, basicamente, é a garantia do crédito. Mas, Bruno, pode elaborar um pouco mais aí a respeito. Não, perfeito. Acho que, falando um pouco aqui da Axis, ela surge com o objetivo de levar tecnologia para o mercado, né? Então, quando eu encontrei o Arthur lá em 2017, a gente viu que havia esse movimento mesmo de descentralização do investimento, né? A tecnologia, a gente via ali o nascimento de muitas gestoras independentes, a gente via o nascimento e o crescimento do single e multifamily office, né? Isso nos levou a ter uma ideia de que, dado que a gente sempre trabalhou com crédito, né? Eu comecei em 99 lá no Pactual ainda, era um banco bastante pequeno à época, né? E cresci junto com o banco. A gente tinha uma tecnologia proprietária muito grande. E aí, quando encontrou o Arthur, a gente disse, poxa, acho que vai faltar tecnologia para o mercado para estruturar operações bem feitas, operações que sejam estudadas no detalhe, que sejam muito bem analisadas e sejam bem estruturadas. E aí nasce a Axis, que vem de execução e estruturação, é o nome da empresa, né? Axis vem disso. E a gente vai ao mercado justamente oferecer a possibilidade de ter essa tecnologia de estruturação das operações, né? E quando a gente olha para a estruturação das operações, né, em crédito, além de analisar a própria empresa, você também tem que saber se alguma coisa der errado, como é que você recupera esse seu dinheiro, né? É o que a gente chama aqui de paraquedas, né? Então, você olha ali, faz uma análise fundamentalista da empresa, estuda os fluxos de pagamento, capacidade de repagamento daquela dívida, e se tudo der certo, está tudo certo, mas se por algum motivo der errado, né? A empresa passou por uma situação complicada, teve algum problema, o setor piorou muito, etc., e a empresa tem um soluço de pagamento, a gente tem aí também uma análise importante do que o Marco chamou de colateral, que são as garantias, né? Então a gente busca as garantias, a depender do risco, a gente precifica isso, né? Então a gente precifica aí as operações levando em consideração o fluxo financeiro e também as garantias que a gente tem.
Então aqui a gente trabalha com dois pilares, né? O pilar fluxo, o pilar garantia, e a gente vai fazendo os ajustes aqui para precificar as operações de crédito. Então quanto mais fluxo, mais garantia, mais tranquilo, menos chance você tem de perder dinheiro, né? Então tende a ser um preço mais baixo, e aí a gente vai trabalhando esses dois pilares aí na estruturação das operações. Então, respondendo à pergunta, colateral nada mais é do que garantia, né? Saber, então eu posso ter lá uma fazenda em garantia, posso ter um apartamento em garantia, posso ter um fluxo de recebíveis em garantia. Então isso varia de operação para operação, de acordo com o que a gente for estruturar, de acordo com o setor e de acordo com o nível de rentabilidade que a gente está buscando. Então a gente busca um pouco mais de rentabilidade, a gente tende a tomar um pouco mais de risco. Não, isso aqui é para um perfil mais conservador de cliente, então a gente vai para um perfil em que a gente tende a tomar muito menos risco. E a gente vai trabalhando com isso e compondo aí as carteiras dos fundos X, que são muitas hoje. Hoje a gente tem aí 12 fundos, né, 12 estratégias distintas. Em crédito privado, a gente é uma casa especialista em crédito privado, e a nossa ideia foi essa, né, de trazer tecnologia, e é isso que a gente tem feito. Então a gente aproxima, a Axis ela é uma aproximadora, né, então a gente aproxima o investidor da atividade real, né, no final do dia. E a gente faz isso com bastante tecnologia para que tanto o cliente, tomador dos recursos, fique satisfeito, quanto o investidor também. Então a gente tem aí um trabalho bastante grande em cada operação que a gente coloca para dentro dos nossos fundos. Excelente. Acho que o Arthur... Complementando um pouco, né, a gente olhou vários tipos de setor que estavam sendo explorados pelo mercado de capitais, principalmente quando as corretoras começaram a expandir aí a classe de ativos que os investidores alocavam diretamente no Brasil, que antes era bastante reduzida, e a gente viu que crédito ainda era um setor pouco explorado, e geralmente das empresas mais conhecidas, né, da que a gente chama de high grade. Então, boa parte das empresas listadas eram grandes emissoras, empresas menores ou que não tinham o grau de exposição que as atuais emissoras tinham no mercado, acabavam ficando fora desse mercado de capitais, mas grande parte aí acessadas pelos bancos. Então a gente via os bancos atuando de forma bastante ampla na indústria e ali uma pequena parte da pirâmide só chegando no mercado de capitais. E, na nossa visão, essa pequena parte, por óbvio, eram empresas que tinham mais acesso ao mercado, a um capital mais robusto, tinham maior governança e, por isso, muitas vezes, um retorno muito menor para o investidor, né? Então, esse aumento de segurança do fluxo, naqueles pilares que o Bruno colocou, trazia um retorno relativamente baixo comparado às carteiras dos bancos, que a gente viu a vida inteira dentro do banco como funcionava o processo, e falou, por que a gente não começa a trazer esse tipo de papel que vai para dentro do banco, né? Então, a gente viu os bancos ali com uma esteira de prospecção de oportunidades, entendimento das operações, estruturação, alocação e, caso houvesse algum problema, de recuperação. E no mercado de capitais a gente via que não existia essa tecnologia. E a gente teve uma sorte, uma oportunidade, como o Bruno falou, de pegar uma instituição pequena e ver todo esse desenvolvimento dela e que no meio do caminho foi adquirida por uma grande empresa internacional, né, um dos maiores bancos globais, e que trouxe um processo de governança muito importante para essa instituição. E a gente pôde aprender muito com isso e replicar aqui esse tipo de estruturação, de análise, para que a gente conseguisse colocar operações com o mesmo nível de risco-retorno que os bancos investem. Então, a nossa leitura lá atrás por que as pessoas não investem como os bancos? Eu acho que todo mundo sonha em ser banqueiro, né? Todo mundo vê aí o nível dos resultados que os bancos geram e pensa, como é que esses caras ganham tanto dinheiro? E a gente estava lá dentro, a gente via que era investindo numa classe de ativo que não tinha ainda uma amplitude relevante dentro do mercado de capitais. A gente falou, vamos trazer isso. Então, como o Bruno falou, primeiro a gente trouxe essas operações com uma casa de DCM, né? Então a gente estruturava a operação, trazia para o mercado, e os investidores com o tempo falaram que precisavam de mais. Eles queriam que não só a gente trouxesse boas oportunidades, bem estruturadas, mas como a gente fizesse esse acompanhamento, que a gente entendesse a todo momento como a companhia estava se desenvolvendo e que se tivesse um processo
um pouco mais conturbado com determinada operação, que a gente buscasse as soluções que a gente sabia aí o caminho das pedras de como recuperar aquele capital, de como executar as garantias, né, o colateral que o Marcos colocou, de uma forma adequada. Então, essa pressão dos próprios investidores levou a gente a montar a gestora em 2020, e esses muitos fundos que o Bruno mencionou foi a forma da gente criar o suitability para o mercado. O que é isso? A gente criar produtos que se encaixassem na demanda de cada um dos investidores, né? Então, dentro do banco, se a gente tem bom risco-retorno, a gente coloca para dentro da carteira. Quando a gente vai para o mercado de capitais, cada investidor tem um tipo de estratégia. Dentro da própria carteira dele, às vezes ele aloca percentuais distintos em estratégias distintas. Então, a gente criou desde fundos bastante mais conservadores até fundos mais sofisticados, que são para investidores que tenham aí um conhecimento sobre o mercado, um apetite a risco, um apetite pela falta de liquidez maior. Então, por isso, a gente montou um volume grande de fundos. Junto com isso, existem algumas características do próprio mercado. Então, a gente vê que existem determinados bolsos ou fundos que permitem algum tipo de isenção tributária. Então, no país que a gente paga muito imposto já, esse tipo de isenção tributária é bastante relevante. E o Marcos, na introdução dele, falou um pouquinho sobre momentos, sobre taxa de juros. A gente viu, ao longo de toda a nossa carreira no Brasil, diversas crises, né? Então, o Brasil é um país em desenvolvimento, então ele sofre muito com crises externas, e a gente tem as nossas próprias aí que são bastante recorrentes. E da mesma forma que as crises foram recorrentes, os resultados dos bancos também são. Então, a gente viu que a renda fixa ela performava muito bem, independente das constantes adversidades que a gente vivia. Então, a própria gestora foi fundada no meio de uma crise bastante relevante, que foi o Covid, e foi um grande desafio naquele momento, né, para todo mundo. Eu acho que foi algo inédito na nossa geração, e performou super bem. Todos os fundos aí têm um track record bastante interessante, tem um histórico de performance bastante interessante, mesmo naquela adversidade. Então, por exemplo, como a gente estava falando da questão das isenções, a gente montou um fundo de previdência que foi inspirado bastante naquela experiência que a gente teve no passado, durante o período em que a gente teve um sócio investidor lá de fora. Então, na época, a gente tinha benefícios fiscais importantes, como hoje, só que a rentabilidade dos fundos não era muito interessante de previdência. A gente tinha uma bonificação deles que, uma vez que a gente colocasse até 8% do nosso salário no fundo, eles dobravam, né? Então, era um grande incentivo para que os empregados fizessem poupança. E a decisão era basicamente o seguinte: como eu ganho 100% na largada, vamos investir aqui porque eu vou perder dinheiro ao longo dos próximos 10 anos, mas no final ganhei mais do que se eu investisse num produto convencional. Então, por que o fundo de previdência era tão ruim? Porque faltava quem buscasse uma solução com mais apetite para o mercado, com mais interesse para o lado do investidor, e absorvia, de certa forma, todos os benefícios em causa própria, né? Então, essa abertura das corretoras permitiu a gente criar um produto novo, que vem performando super bem. E do lado da outra parte da isenção, a gente também tem os FIAGROS e os FIIs, que têm um potencial bastante relevante no ambiente com a taxa de juros no patamar que nós temos hoje. Então, na hora que você fala em juros quase de 14%, mais spreads de risco no Brasil que também são relevantes, e você coloca o quanto esse benefício fiscal representa em cima dessa rentabilidade, a gente vê como um fator de bastante atratividade. Então, é algo que nos inspirou a criar esses produtos e criar aí uma alternativa para o investidor poder fazer alocações em crédito absorvendo essa isenção. Então, antes de entrar nessa seara de problemas de crédito que a gente tem vivido e o tipo de originação que a gente faz e como a gente olha para crédito, é importante a gente olhar o mercado brasileiro e as oportunidades que nele são geradas. Certo? Então, quer dizer, o mercado brasileiro ele tem muita simetria. É um mercado gigantesco de empresas, onde basicamente o crédito era alimentado por 4 grandes bancos. Então a gente está falando do Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco, né? Claro que tem umas coisas menores, mas essas instituições conseguirem fazer uma capilaridade interessante dentro desse mercado é muito difícil. Então acaba uma boa empresa, um bom produtor rural, esse cara não era muito bem assessorado na ponta.
né? Então, o que a Access faz é exatamente isso. Então, a gente tem um assessoramento primeiro, e aliás foi assim que ela começou, com uma consultoria. Então, a gente tem um assessoramento para melhorar a estrutura de capital daquele cidadão, emite uma boa dívida com um bom prêmio, de acordo com o risco daquele cidadão, que oferece isso ao mercado. Então, a gente acaba bebendo água limpa. A gente falou, o Arthur, depois ele fala melhor um pouco mais sobre isso, e o Licarion também, mas quando você origina o seu crédito, primeiro que você olha aquilo você faz um trabalho manual em cima daquilo ali, né? Então, até eu gosto de fazer um exemplo. Quando eu estava na faculdade de engenharia, eu fui visitar a fábrica da Mercedes. E lá você tinha o classe A e o classe C. O classe A ele entrava num modo de operação robótica e ia embora a fila inteira até ele ficar construído. O classe C não. Ele era feito de forma manual, por incrível que pareça. A Mercedes botava o homem ali para poder fazer a maioria do processo de construção do veículo. Eu entendo que a Access é isso. Ela é o classe C. O classe A é ruim? Não. É um bom carro, né? Então, o banco vai lá, faz bons créditos. Só que a esteira dele é muito grande, né? Ele acaba abraçando muita coisa. A gente vai muito no detalhe. Então, a gente acaba fazendo um crédito manual muito bem feito, muito bem desenhado, no que diz respeito à capacidade de pagamento da companhia e na garantia depois que serve ali, como o próprio Bruno falou, como um segundo paraquedas. O primeiro realmente está em cima da capacidade de pagamento da companhia. Tem bancos, por exemplo, que olham para determinado crédito olhando para a garantia. Falam, pô, a garantia é tão boa, tomara, não me importa a capacidade de pagamento desse cidadão. A gente não. A gente vai olhar realmente para o operacional do negócio, para a história do sócio em cima do negócio, né? A gente olha muito no detalhe. O pensamento do gestor de crédito, ele é bem diferente do gestor de equity nesse sentido. O gestor de equity, ele naturalmente é um cara mais otimista, ele busca valor, vai ter geração de valor, vamos dar uma pancada e tudo mais. O gestor de crédito não. Ele olha para onde é que está a pegadinha? Onde é que está o problema aqui? Né? O que esse cara está me escondendo? Né? Qual é a história aqui que não foi contada? Então, para isso, você tem que não só apenas ter um time extremamente cuidadoso no economics e com uma experiência muito grande de mercado, porque crédito é tempo de mercado, não tem jeito, é assim que funciona, como um time jurídico também muito bom, que também sabe muito bem onde é que estão as pegadinhas, porque no final do dia, se você precisar do contrato, ele está lá e ele vai te dizer como é que você sai do outro lado. Então, e continuar com a saúde da tua carteira e dos teus investimentos, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que depois a gente pode, não sei se vocês querem entrar aí já nessa confusão no momento de crédito que a gente tem vivido, vamos botar pimenta aí na... Eu queria aproveitar. Fala, Daniel. Boa. Eu queria aproveitar para puxar uma pergunta já para entrar nessa pimenta, que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Os bancos, de forma geral, eles têm momentos que ele contrai mais a oferta de crédito e tem momento que eles expandem mais a oferta de crédito. Então, a gente viu ali que logo depois da Covid, a gente, né, ali 3, 4 meses depois, a taxa de juros já estava caindo, 2%, a gente viu que teve uma expansão muito grande das carteiras de crédito de banco, e principalmente 2 dos bancos já entraram mais em pequenas e médias empresas, pessoas físicas e tudo mais. E aí a gente chega agora mais recentemente, a gente vê que tem uma explosão de provisão de devedores duvidosos, e aí os bancos agora eles estão contraindo um pouco mais. Uhum. E além dessa contração de empréstimo de novos valores, a gente acaba tendo o problema da própria Americanas e da Light. Então, eu não sei se a visão de vocês vai ser similar, mas eu vejo que o mercado de crédito está num momento que a gente está tendo muita demanda por crédito, mas a gente não está tendo oferta de crédito. Ótima pergunta. Antes de e aí passar eu queria saber se vocês estão percebendo isso também e se vocês também atuam mais ou menos igual o banco. Tem aquele momento que vocês estão mais otimistas e vocês expandem, aceitam um pouco mais de risco, e um momento que você está mais contraído e que você não aceita risco de jeito nenhum. Excelente pergunta. Antes de até passar para a turma, rapidamente falando, quando o mercado de ações sofre por um problema sistêmico, você acha que é um problema ou uma oportunidade? Se é um problema só... Problema sistêmico, como foi agora. De repente, a questão de ruído do Lula e tudo mais, etc. O mercado de equity recuou bastante. Você acha isso um problema ou uma oportunidade? Normalmente, acredito que é uma oportunidade, mas eu não entro na primeira queda. Perfeito. O mercado de crédito é muito semelhante, tá certo? Então, gera um estresse, abre spread, os prêmios de risco aumentam. Então, se você
conhece bem uma empresa, o seu economics, você consegue fazer um crédito, primeiro, com uma duration mais curta, com um spread melhor, com um prêmio melhor, com a mesma capacidade de pagamento e operacionais bem feitos daquela empresa. Então, na verdade, o que a gente está enxergando aí é uma oportunidade. Quem tem caixa, agora pode ser um bom momento para você entrar em boas operações, originar boas operações. Então, eu acho que por favor, acho que aqui a comparação com os bancos é difícil de ser feita por conta do tamanho dos bancos, né? Então, os bancos eles são transatlânticos, que tendem a ter menos mobilidade, né? Eles têm aí uma linha de montagem importante, eles são rápidos, são eficientes, eles sabem dar crédito, etc. O que a gente faz aqui é diferente, né? A gente é fundamentalista, então a gente vai olhar os fundamentos. E os fundamentos, eles não são apenas os fundamentos da empresa em si. A gente olha o setor, a gente olha o macro. Então, obviamente que tem momentos que a gente vai acelerar mais e momentos que a gente vai frear um pouco. Mas a gente faz isso de uma forma bastante consciente, né? E a gente tem essa capacidade de ser ágil, né? Então a gente está ali na ponta, a gente está falando com o empreendedor, a gente está falando com o produtor, a gente está falando com a revenda, a gente está falando com todo mundo. Então isso acaba que a gente tem uma sensibilidade muito importante do que de fato está acontecendo. Então quando existe os bancos, eles tiram um pouco o pé, a gente vê isso como uma oportunidade. Acho que o Arthur até pode, como gestor aqui, ele pode falar melhor sobre isso, mas abre uma janela aí de oportunidades importantes que a gente tende a absorver nesses momentos mais difíceis. Não, concordo com o Bruno, com o Marcos, né? Eu acho que no momento que você tem um transatlântico, como o Bruno mencionou, deixando de jogar liquidez no mercado, certamente é um momento de muita atenção, né? Você tem que escolher aonde você vai entrar, porque aquele capital de giro é relevante para muita empresa, mas é um momento de oportunidade, como o Marcos bem mencionou. Então, você conseguindo selecionar boas empresas que estão no livro de alavancagem correto, ou empresas que a gente crie, ou por setor, ou por perfil de fluxo, ou por garantia, mitigantes para aquele momento, é uma oportunidade, porque você consegue estruturar operações em que você tem um ambiente de concorrência menor. Por óbvio, isso reflete em preço, assim como nas ações, e você consegue ali buscar bons players, boas empresas, boas contrapartes, com retornos bastante interessantes. Então, um caso que você mencionou aí, que foi bastante simbólico e icônico, foi o período da Covid, né? Então, durante o Covid, a gente viu uma mudança bastante importante, uma retração importante do mercado como um todo, para tentar entender o que era aquilo. E isso mexeu bastante também no mercado de fundos de crédito. A gente viu um resgate muito grande. À época, os fundos eram fundos, em sua grande parte, com nível de liquidez no resgate relevante, que bagunçou bastante os spreads. Um pouco depois, como você mencionou, alguns bancos começaram a dar liquidez para essas operações, porque entenderam que, nesse preço aqui, essas empresas valem muito a pena. Então, é um mercado um pouco similar com o de bolsa, que determinados preços você consegue assumir determinados riscos, né? Por ser renda fixa, a volatilidade tende a ser muito menor e a busca por segurança, por óbvio, também muito maior. Mas nessa época, por exemplo, a gente estava começando com o nosso fundo. Então, como começar um fundo no ambiente de insegurança como o Covid, no ambiente de incertezas como o Covid? Então, foi um trabalho que a gente discutiu bastante aqui dentro, e numa análise macro, top-down, a gente chegou à conclusão que o setor agrícola talvez fosse um dos setores menos prejudicados pelo aquele movimento, né? E em cada crise a gente faz a mesma análise. Dentro do setor agrícola, a gente começou a olhar diferentes segmentos. E a gente chegou à conclusão que talvez um dos segmentos que era menos abastecido pelo mercado de capitais e até os bancos, como você bem mencionou, estavam retraindo, certamente abrindo um espaço para a gente entrar, seria no produtor rural. E o produtor rural, ele tinha uma versão grande do mercado de capitais, porque é um cara tradicionalmente sem governança. Ele não tem aquele CFO que transita na Faria Lima, que leva a apresentação toda organizada, é auditada por uma Big Four. Não é aquele pão quente do mercado de capitais, né? Então precisa de uma diligência maior, precisa de um entendimento maior, um conhecimento específico sobre a região, que
alguns bancos são bastante especializados e a gente viu como uma grande oportunidade à época. Então, né, em contrapartida a essas fragilidades em termos de governança, a gente via um volume bastante importante de produtores que tinham terras para dar em garantia. Então, cara, a gente tem aqui um dos mercados mais pujantes do mundo em termos de produção, o principal exportador de soja, nosso PIB bastante empurrado aí pela região centro-oeste, principalmente, pela produção agro, o mercado que já representa 27% do nosso PIB e que estava ali pronto para ser acessado e que o mercado de capitais estava acessando pouco. A gente, nessa época, montou uma estratégia específica para a gente acessar esse tipo de setor, com spreads bastante interessantes, com uma cobertura de garantia que nos dava segurança que no evento mais adverso do que a gente conseguia enxergar naquele momento, a gente tinha aquele paraquedas que o Bruno mencionou, e que conseguia ali ter um bom risco-retorno. Então, lá atrás, a gente montou nosso primeiro fundo agro, né, muito antes do FIAGRO, que foi o Xingu, e que performou muito bem nesse momento conturbado. Então, eu acho que nas adversidades, a gente obviamente tem que buscar entender aonde está o problema e buscar situações mitigantes em que nos permitam absorver aquela oportunidade, aquele movimento de liquidez que gera, de certa forma, bons spreads. Perfeito. Excelente. A gente falando aqui, você falou, tocou num ponto interessante de problema em renda fixa. Eu abri aqui falando de várias ocasiões atuais aí. A gente tem um período muito mais sensível agora do que na pandemia ali, né? Para o crédito privado. E muitas pessoas perguntaram para a gente, cara, muitos fundos de crédito alocado, por exemplo, em debêntures americanas, eu coloquei até uma relação ali no Twitter, debêntures da Light. Então é o seguinte, será que tem como um fundo de crédito prever um momento como esse? Né? Como é que um fundo de crédito precisa lidar com isso? É só uma alocação de carteira com uma diversificação, né? Com uma pulverização ali, um percentual? Como é que vocês enxergam isso? Teria como enxergar o caso de Americanas, por exemplo, antes da fraude? Sabe? Pegou todo mundo de surpresa, mas teria algum mecanismo para proteção disso? Fala para a gente um pouco sobre essa questão. Ótima pergunta. Na verdade, assim, o que eu já entendo é que as empresas estão começando a sofrer dentro da sua estrutura de capital exatamente por causa do Covid. Né? Então, é uma questão macro. Os juros, ele realmente impactou de forma mais forte. Ele sai de 2 e vai para 13. Então, o gestor daquelas companhias financeiras que não fez o trabalho bem feito, de repente, se utilizar aquele 2% para alongar bastante, ou quiçá até mesmo reduzir a dívida, está sofrendo nesse momento, tá certo? Então, o que a gente vê assim, vamos lá, primeiro das Americanas. Eu acho muito difícil de um gestor poder pegar esse tipo de coisa, certo? Então, foi uma fraude. Então, partindo dessa premissa, não tem como culpar qualquer gestor que tivesse Americanas na carteira. Né? Porém, a gente tem visto outras coisas aqui. Né? Então, a gente tem Vocês tinham alguma coisa delas? Não. No momento que aconteceu, não. Depois, obviamente, a empresa sofreu com valor de face e tudo mais. A gente pegou um valor de face bem pequenininho, mas um percentual bem pequenininho que a gente botou num fundo um pouquinho mais arriscado. Tá? Porque a gente enxerga realmente ali a oportunidade de poder recuperar um pouquinho mais daquilo que a gente botou. Mas você tem outros casos no mercado que aí sim, obviamente o gestor ele tem acesso aos dados. Né? Então você tem Light, Marisa, Oi, a Azul, que também está começando a negociar. Primeiro assim, são empresas que obviamente, a Light é um caso específico de uma empresa que tem um serviço básico, então teoricamente ela não teria uma volatilidade tão grande do negócio dela como a aviação e varejo vestuário, tá certo? Mas ela já vinha sempre apresentando problemas complicados na sua estrutura de capital. Então, se você entra, você já sabe do problema que está acontecendo ali. Né? Marisa é outra empresa, que também já tinha, sempre, recorrentemente, ela apresenta um endividamento um pouco mais elevado e tudo mais. Mesmo o caso da Azul, que na minha modesta opinião, do setor de aviação, ela é a melhor nesse sentido, até pelas suas operações, né? Pela forma como ela foi constituída. Aeronaves qualificadas, assim, fazer Rio-São Paulo são aeronaves menores, então ela consegue ter uma capacidade maior, ela consegue gerar um pouco mais
ter uma receita um pouco mais equalizada com relação a Gol e Latam, por exemplo. Ela conseguiu créditos via BNDES, ou seja, créditos mais baratos. Então, a Azul é um caso específico, mesmo assim, está num setor que, infelizmente, não é um setor tão bom na questão de rentabilidade e tudo mais, e ela acaba sofrendo no momento onde você tem uma taxa de juros mais alta. Então, pede que as suas dívidas sejam renegociadas, que ela consiga alongar a dívida e tudo mais. Então, assim, varia de gestor para gestor. Ele tem que entender que determinados setores, determinadas empresas, talvez não sejam muito bem encaixadas num fundo high grade, certo? Elas podem ir para um fundo high yield. E aí você também vai olhar para a garantia também da companhia. Então, assim, você tem o rating da empresa e você tem o rating da operação. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Então, por vezes, uma empresa ela tem um rating A, mas a sua operação tem um rating até melhor, tem um rating duplo A. Por quê? Porque a garantia é boa. Porque a duration da operação é um pouco mais curta. Então, por favor, Arthur. Relevante que o Marcos tocou, né? A gente, dentro daqueles pilares que a gente falou, né, de fluxo e garantia, a gente entende que essas empresas high grade, como o caso da Americanas, elas são muito bem acompanhadas pelo seu fluxo, pela saúde financeira da companhia, e como o Marcos bem mencionou, a fraude é uma surpresa para todo mundo, né? Você tem lá um processo de governança muito bem instituído, tem vários reguladores que acompanham, você tem uma grande auditoria de renome entre as 4 principais do mundo que faz ali a auditoria dos balanços. Então, você cria uma certa confiança naqueles números e, com base naquilo, é muito difícil de um investidor entender o tamanho do problema que pode acontecer. Então, a fraude é um dos principais problemas que pode existir no crédito. Porém, quando a gente olha para rating, por exemplo, a gente vê que, e o mercado de capitais hoje de crédito, muita gente olha para a probabilidade de default, ou seja, qual é o risco de eu ter um problema? E o rating, ele se precifica muito assim, né? E os bancos, a gente, principalmente usando até métodos internacionais, olha para o loss given default também. Então, o quanto eu perco uma vez que eu tenha um problema. Então, isso é uma maneira de mitigar que, na hora que você olha para o mercado de crédito em geral, que geralmente fica dentro desse mercado bancário, menos voltado para o mercado de capitais, é normal que você tenha garantias. É muito mais habitual que você consiga criar estruturas mais robustas, porque o fluxo não é tão bom, porque a empresa não tem tanta acessibilidade ao mercado de capitais, e isso faz com que você tenha que mitigar aquele risco. Então, a probabilidade de eu ter um problema de default, ela é maior, mas uma vez que eu tenho o default, eu tenho uma probabilidade de recuperação maior numa empresa que não esteja ali no radar do high grade, porque você trouxe esses mitigantes que uma empresa tão robusta e conhecida e com sócios tão relevantes quanto uma loja americana certamente não daria, né? Então, essa dificuldade do mercado entender muitas vezes a forma de recuperação da própria agência de rating, que não precificam isso na hora que elas fazem o rating, é um ponto que os bancos usam e absorvem muito bem aí essa certa arbitragem, e que a gente tenta trazer essa tecnologia também para o mercado de capitais, né, via os nossos fundos. Certo. Obrigado pela explicação. Eu queria aproveitar para perguntar uma coisa que, assim, quando eu converso com pessoas de renda fixa, alguns falam uma coisa e outros falam outra. E é uma frase que é muito simbólica da renda fixa, porque a pessoa física que investe em renda fixa, ela sabe assim, que no vencimento ela vai receber aquele valor contratado. Então criou-se o estigma no mercado que a renda fixa é binária. Quer dizer, 99% das vezes, mais ou menos, você vai receber, e se der problema, você não vai receber. Então fala-se que a renda fixa é binária. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se a renda fixa é binária ou não. Boa. Deixa o gestor responder primeiro, depois eu respondo. Eu acho assim, na minha visão, né, ela não é binária, tá? Por quê? Porque isso depende da forma com que você estrutura. Então ela pode ser binária? Sim, se você tiver uma operação que não tem nenhum tipo de garantia, no caso, Americanas, por exemplo,
A grande maioria dos investidores, eles são quirografários, quer dizer que eles não têm nenhum tipo de garantia caso desse algum problema. Nesse caso especificamente, você tem uma operação que pode ser binária, né? A depender, obviamente, que a empresa tem ativos, ela tem geração de caixa, ela tem bons acionistas, etc. Há possibilidade de recuperação de fato ali, mas eventualmente pode ser que você não receba nada, né? A empresa entra numa espiral negativa, não consegue, enfim, perde market share, perde bons funcionários, etc. Pode ser binário. Mas a forma com que a gente vê aqui é a diversificação e a forma de estruturação da operação, ela é justamente feita e pensada para que a gente tenha um poder de recuperação, né? Que é esse loss given default que o Arthur mencionou há pouco. Então, é a capacidade de recuperar em caso de inadimplência. Então, esse é o conceito que pouca gente entende e se utiliza dele, né? Então, quando você está pensando uma operação, quando você está estruturando uma operação, eu acho que aqui na Axis esse é o nosso DNA, né? Estruturar as operações de forma própria. Então, a gente preza muito para que a gente tenha um valor a ser recuperado em caso de inadimplência, justamente para que não seja binário. Então, se você tem uma carteira 100% quirografária, poxa, ele tende em havendo o inadimplemento de parte daquela carteira, você pode ter aí uma perda de 100%. Você não vai buscar nada, né? Mas se você tem uma carteira composta por uma série de ativos e você tem ali ativos garantidos, etc., você vai buscar isso sim e vai trazer o dinheiro de volta. Pode demorar um pouco, pode ser rápido, pode demorar um pouco mais. Enfim, você tem pouca chance também de tentar uma composição com o devedor, né? Porque, enfim, você não tem instrumentos de pressão, né, para tentar trazer o crédito de volta. Então, nesses casos aí, pode ser que seja binário. Então, a resposta ela não é binária, né? Então, a depender do caso, pode ser ou não. Agora, é importante a gente entrar no mérito. Só mais um ponto, por favor. O Bruno foi excelente, super didático. Vou tentar complicar um pouquinho mais e tentar levar para o teu mundo, que é o mundo de análise de risco, né? Então, pensa numa curva gaussiana, tá certo? Certo. Como é que a gente olharia o desenho dessa curva? Então, ela seria um pouco mais assimétrica para a direita, tá certo? Onde a maioria das tuas rentabilidades aqui são positivas, né? E você teria uma cauda maior, né, com uma curtose maior, caso você não tivesse uma garantia. Um crédito estruturado, a tua curva ela é até mais para a direita, porque eu não estou gerando uma rentabilidade pequenininha sobre CDI, estou gerando um alfa realmente de fato, que é o que a gente procura dentro da Axis. Só que a nossa curtose ela é menor por causa da garantia. Então, quer dizer, o meu risco de perda total, ele é menor, exatamente porque a gente tem a garantia nos defendendo. Então, seria esse um desenho de uma curva de risco. Entendi, mas como ele próprio falou, essa garantia, às vezes ela demora para voltar e muitas vezes é muito custoso, né? Aí vai dar... oportunidade aí. Quanto tempo vai demorar para você retomar, por exemplo, pegar uma terra e depois vender a terra, aí se tiver um leilão vai sair abaixo do valor, e enfim... Tem um monte de coisa. Não, aí tem uma questão jurídica. E acho que aí tem tecnologia também, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar no crédito, a gente vai levar isso em consideração. Então, a gente leva em consideração prazo de recuperação. Então, como você estrutura uma operação, por exemplo, para um produtor rural, né? Se olhando pelo retrovisor aqui, olhando para o nosso fundo Xingu. Então, a gente tem ali operações que tem 150 na média de valor de venda forçada, são as nossas garantias da exposição. Então, isso quer dizer o seguinte, você já precifica aquela terra, por exemplo, abaixo do mercado, geralmente uns 30%, 35% abaixo. E, além disso, você coloca ali 50% de gordura para cima. Para quê? Para que no tempo você consiga, de certa forma, você consiga trazer 100% e até mais daquilo que você deveria receber, e obviamente o que exceder você tem que devolver para o devedor, mas é a forma de estruturar, é a forma de pensar o crédito, é a forma de atuar no Brasil há mais de 20 anos, executando garantias. Então isso é tecnologia que tem que estar abarcada dentro das operações de crédito. Então por isso que é importante você ter um gestor que saiba fazer aquilo, que já tem a vivência, que já executou, que já teve que ir para a Conchinchina lá e lidar com o judiciário brasileiro, que não é fácil. Então, então isso aí é composição e tecnologia que tem que estar abarcada em todas as gestoras de crédito privado. Se você não tem esse expertise, não sabe como é que você retoma, porque
conceder crédito é relativamente simples, né? Você dá o dinheiro pro cara e o cara ele pode te pagar ou não. O difícil é, o cara não te paga e você tem que ir lá buscar esse crédito, né? Para não tornar a operação binária, né? A gente consegue botar mais pimenta nisso, né? O preço da terra normalmente é feito, sei lá, em saca de soja. Se o preço da soja, por exemplo, abaixa muito, talvez esse teu 50% que você botou abaixo, num cenário, sei lá, difícil de acontecer, mas a soja cai 50%, ou sei lá, o real se valoriza frente ao dólar, a gente poderia ter uma desvalorização do preço de terra, que não é normal, mas poderia acontecer em dado momento. Então, é mais uma variável para trabalhar quando você está trabalhando, sei lá, com o cenário do agronegócio, que eu já vi que nesse momento vocês estão trabalhando mais com a parte do agro. Não, mas perfeito. Nesses casos, a gente tem aí as situações, então a precificação, a determinação do valor atribuído à terra quando da constituição da garantia é algo importante. Então, aquele valuation, ele tem sim uma correlação, obviamente, com o saco de soja, por exemplo, falando de soja especificamente. Mas, quando você determina aquele valor, você não leva o valor do saco de soja como teve aí picos recentes, de 200 sacas, etc. Você utiliza ali uma média histórica daquilo, né? E tem outro ponto que é importante também destacar, que, por exemplo, quando você faz operações longas, e você tende a trazer um fluxo de pagamento periódico que vai amortizando essa dívida. E as garantias, elas não deixam de estar lá. A gente não vai liberar a garantia à medida em que há o pagamento. Então, a minha razão de garantia, conforme o tempo passa, ela melhora substancialmente, né? Então, uma operação de 5 anos, eu tenho amortização lá, cada ano, eu tenho 1/5 a mais de garantia a cada ano que passa. Então, você consegue ter uma previsibilidade, obviamente que em 5 anos a soja ela pode variar bastante, mas você largando com essas premissas e com essas amortizações acontecendo ao longo do caminho, tem que chacoalhar muito, muito, muito para que aquilo não seja suficiente para você recuperar seu crédito. Seria tipo o Vasco começar com 30 pontos na frente no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que mesmo assim ele não ganhava. Sobrou. Começar o jogo com 0, comendo em 5 a 0. Acho que mesmo assim ele não seria campeão. Daniel, a gente busca coisas mais seguras do que essa, cara. Tá todo mundo fazendo bullying comigo aqui, cara. Tô ficando acostumado já. Eu, como botafoguense, vou ficar quieto. Hoje a gente vai em Vasco e Botafogo, eu acho. Se não cair o mundo aqui no Rio de chuva, aqui, a gente deve ir, né? Ele vai secar o Vasco do meu lado lá. Eu tô sempre pro Vasco. Agora, olhando a rentabilidade dos fundos da casa, da Axis, né? Vocês estavam falando do fundo previdenciário, por exemplo, a gente vê que tem um movimento da indústria de fundos para uma melhora muito grande de fundos previdenciários. Antigamente, o Daniel botou no Banco do Brasil e na década de 60, quando ele começou a investir, no fundo do Banco do Brasil, que dava 50% do CDI. Ele sempre volta o bullying quando acontece. Bateu no Vasco dele, rapaz. Ele sempre volta o bullying. Primeiro fundo do Brasil que ele investiu, 60% uma do CDI. década mais velho. Cada... E a gente vê essa movimentação muito, muito robusta, muito boa para o investidor. Vocês, por exemplo, aqui, o fundo da casa, o ex-previdência ali, enquanto o CDI rendeu no período aqui desde 2021, 16%, rendeu 21%, mais de 120% do CDI, um alfa bastante interessante. E agora colocando aqui, até jogando do lado de vocês, para vocês, cruzando a bola para vocês cabecearem, mas eu acho que uma questão relativamente óbvia. Eu fiz uma postagem no Twitter, que teve grande repercussão, falando da renda fixa versus renda variável, né? Dos criadores, eu botei assim, foi mais de 330 mil visualizações no Twitter e todo mundo lá contestando, a galera da renda variável brigando, mas eu acho que é um bom debate para a gente falar sobre essa questão da renda fixa sempre alta no Brasil. Tá? Eu botei assim, dos criadores de bolsa e investimentos de longo prazo. Se a gente pega desde o Plano Real, 1994, em julho, o CDI rendeu 6.751% e o Ibovespa 2.953%, desde o Plano Real. Se a gente pega desde o início do século, 2001, o CDI rendeu 1.058% e a Bolsa, o Ibovespa, 608%. Desde 2010, CDI 206%, o Ibovespa 56%, e nos últimos 10 anos, CDI 131%, o Ibovespa 75%. Então, o que eu quero falar para vocês, perguntar ninguém vai adivinhar o futuro, né? Eu estava falando com o Daniel aqui,
a Bolsa aqui no Brasil, porque é muito cíclica, por isso que provavelmente vai continuar sendo assim no futuro. Qual é a percepção de vocês que têm tanta experiência na renda fixa, tá? Opinião, um chute, talvez um chute educado, nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, se isso talvez permaneça assim, ou talvez haja uma virada aí, ou Daniel, se quiser complementar também, acho que é um bom debate ali. Não, ótimo. Depois eu vou até querer escutar um pouquinho a visão do Daniel, que eu acho que a gente tem uma complementariedade boa. Eu acho que aqui no Brasil, primeiro, a gente tem um histórico de inflação muito grande e pesado, que faz com que a gente tenha os juros de forma um pouco mais crônica elevado, em função desse medo desse histórico, né? Então, eu acho que o Banco Central foi o primeiro a reagir um pouco por causa desse histórico pesado de inflação. Eu acho que tem um outro fator que a gente brinca muito agora, né? Eu acho que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, a gente está num momento ótimo do Brasil comparado a outros players do mundo. Então, a gente está com uma inflação bastante baixa comparada a grande parte da economia desenvolvida. A gente tem uma ótima relação com boa parte do mundo, o que, dentro daquele conceito do nearshore, safeshore, a gente está bem posicionado. A gente vê o mundo mexendo bastante na cadeia de produção e com bastante atenção também a esse ambiente de energia renovável, e a gente tem muita energia renovável. A gente sempre foi um grande exportador de commodities para que outros beneficiassem. Então, aqui com energia renovável, com a commodity em casa, sendo um país amigo, próximo, a gente tinha tudo para ser um grande foco de investimento do mundo como um todo, e a gente não consegue consolidar isso por problemas internos, por barulho político, por questões relacionadas aí às nossas jabuticabas locais, né, como impostos, aquelas dificuldades todas que muitas vezes fazem com que o capital não venha para cá do tamanho que poderia vir. Então, eu acho que isso tudo, essa dificuldade, faz com que a gente tenha uma taxa de juros de forma recorrentemente elevada, né? Eu acho que essa constante o constante estado de alerta, de preocupação, as sucessivas crises que a gente tem aqui se impõem, eu acho que faz com que a gente tenha esse histórico. E, inclusive, outra coisa que tem sido bastante debatida, né, recentemente, a gente teve ontem até um excelente painel com grandes gestores, e o Haddad presente, que foi capa de jornal hoje, questionando do nosso ponto de vista fiscal. Então, a gente gastar demais faz com que a economia, de certa forma, tenha um peso relevante aí dos juros como um todo. Inclusive, decisões passadas, né, do próprio BNDES, tentando criar subsídios. Então, eu acho que, olhando para o retrovisor, fica muito fácil de dizer que esses fatores todos contribuíram para que a gente tenha uns juros relevante ao longo de toda essa sua série histórica mencionada. Para frente, no curto prazo, dado as declarações feitas até o momento, dado a essas dificuldades correntes no Brasil de busca por investimentos, a tendência é que a gente continue a ter uns juros um pouco mais relevantes, mas a expectativa é que a economia vai se mover, com a gente tirando algumas amarras, entendendo quais são os problemas ali e enfrentando esses desafios ao longo do longo prazo, a gente consiga diminuir um pouco essa taxa de juros, que é uma grande amarra na economia local. Então, para o mundo de crédito, não é bom ter um juros tão relevante, né? A gente perde muita oportunidade, pressiona muitas empresas, deixa de ter grande parte dos bons investimentos sendo realizados, porque não fecha a conta. Então, é mais saudável para a economia como um todo e, por óbvio, para o investidor de renda fixa, que a gente tenha uma taxa de juros um pouco mais acomodada, como a gente viu ela tendendo há um tempo atrás. Então, a gente espera que isso, ao longo do tempo, retome. Mas, no curto prazo, eu acho que a ideia de que a gente não perde uma oportunidade de perder uma boa oportunidade ainda está em voga, e a tendência é que a gente tenha um juros em patamares relevantes no horizonte que a gente enxerga. Quando você diz curto prazo, você diz o quê? 2 anos?
Eu acho que pelo menos pelos próximos 2 anos a gente deve continuar ainda com patamares de 2 dígitos de juros. Excelente. Manda aí, Daniel. Boa. A grande questão é a seguinte, eu concordo com o que você falou, em tudo isso que você falou, só que eu vou dar um exemplo de pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que ela não se cuida e que aí ela está doente. Então aparece um sintoma para ela, sei lá, um sintoma bobo, ela está com uma gripe. Então o que acontece? Ela toma remédio e aí ela melhora dessa gripe. Ela não ficou boa, ela vai continuar com os mesmos hábitos, ela continua ruim. E aí depois ela vai voltar a ter isso, ela vai tomar outro remédio. Então quer dizer, o Brasil, qual é o meu ponto? Eu acho que tudo isso que a gente discute tanto com relação a juros, a gente sempre está atuando como se fosse no sintoma. A gente não atua na raiz do problema. Se a gente entrar na raiz do problema real, por que os Estados Unidos têm inflação de 2% e o Brasil uma inflação de 3% é impossível da gente chegar? Esse é que é o grande ponto. Quer dizer, o Brasil consegue chegar ali 2, 3 anos na inflação de 3%, mas quem em sã consciência acredita que a gente vai conseguir bater consistentemente a meta do CMN de 3,5%, 3,25%, 3% ao longo de 10 anos, por exemplo? A gente sabe que a gente não vai conseguir. Mas quais são esses problemas? São problemas microeconômicos. O que faz a inflação cair? O que faz a inflação cair é principalmente produtividade e redução de custo. Então, a gente tem uma estrutura hoje que isso aí é mole você achar. Você vai ver aí, que é o país que mais gasta dinheiro com contador no mundo? Brasil. Qual o país que mais gasta dinheiro com advogado no mundo? Brasil. Qual o Brasil que mais gasta com parlamentar no mundo? Brasil. Qual o país que mais gasta com qualquer coisa no mundo? É o Brasil. Cara, você não seja bobo, você que está aí assistindo. Todos esses custos que a empresa tem vai para o teu produto final. E isso é inflação. Os impostos, Então, né? ou você... Não, aqui eu não estou nem falando da parte de imposto, eu estou falando dos custos que o Brasil ineficiente te obriga como empresário a ter. Então, a primeira coisa, você quer resolver o problema de inflação no Brasil, você vai ter que aumentar a produtividade das empresas. Para você aumentar a produtividade das empresas, você vai ter que tirar todas essas amarras de burocracia que existem. Então, você tem que fazer reformas microeconômicas. E isso vai demorar, cara, uns 10, 15, 20 anos se for feito. Porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. E a outra questão também é a seguinte, que é algo que a gente traz ainda da época da hiperinflação, que é a indexação de aumento. Cara, o Brasil ele não consegue baixar a inflação rápido, porque ano passado a gente viu as distribuidoras de energia e as transmissoras de energia e mesmo os contratos regulados de geradoras de energia tiveram um aumento de inflação baseado em 2021. Mas ano passado choveu pra caramba. A PLD estava lá embaixo, o custo da energia estava baixíssimo, mas não importa. É indexado àquela inflação do ano anterior. Então, quer dizer, eles fizeram dinheiro, só não fizeram um lucro absurdo porque o juro estava alto e baixou na despesa financeira. Mas o operacional de todas está lá no alto. Você tem lá, a ANS aumento de plano de saúde, inflação. Telecomunicação agora já não é mais, mas era também inflação. Remédio, aumenta todo 1º de abril, inflação médica. Então, na hora que você fica indexando a tua economia pela inflação do ano anterior e não pela competitividade, você também vai gerar mais inflação. Então, não adianta. Ou o Brasil ele vai mudar a estrutura dele, vai tornar mais eficiente, vai ser um país mais leve, e aí ele vai conseguir ter metas de inflação menores, ou senão, cara, eu vou te dizer, vou falar uma coisa aí séria para você, que você vai se chatear comigo. Sai do Brasil. Eu não discordo do Lula. Aumenta a meta de inflação para 4,5% e tenta seguir a meta de inflação 4,5%, porque o peso do Brasil é para 4,5%. É isso. Entendeu? É isso. Infelizmente, é isso. O Brasil não vai ter meta de 2% nem de 3%. A meta é 4,5%, ok. Aí carrega, né, a diferença de uma empresa asset light e uma empresa que tem uma pancada de imobilizado. O retorno sobre o capital é menor. Você investe nessa empresa. Esse é o Brasil. Desculpa aí seu cabelo. Não, foi excelente, excelente.
Daniel, eu concordo desculpa, em tudo que você falou. Eu acho que até mencionei alguns pontos aqui no que eu tinha colocado, né? Eu acho que essa questão da indexação é um pouco desse histórico. Então, se eu sei que o Brasil viveu hiperinflação, se eu tenho essa previsão como economista que você tem, de que é difícil manter um nível de inflação baixo pelo longo prazo, por todos esses problemas que a gente mencionou, eu acabo trabalhando a indexação da indústria como um todo. E aí eu gero uma bola de neve, né? Uma teoria autorrealizável. Então, uma vez que a gente tem esses problemas, um setor ou uma commodity pode impactar o índice de inflação e aí eu carrego todo mundo a reboque, né? Que é aquela questão da inércia inflacionária que a gente escuta pra caramba falar. Então, é bastante complexo o problema e a gente tem muito para resolver. O bom eu acho que as pessoas estão começando a ter consciência disso. Então, temos um problema fiscal, a gente precisa gastar o quanto a gente arrecada. A gente tem um problema de burocracia infindo, que a gente precisa tentar organizar isso, tirar amarras que trazem ineficiência. Então, a gente tem guerra fiscal entre os estados. Então, às vezes, eu começo a criar uma fábrica muito longe de onde ela deveria estar, com um custo logístico enorme, tendo que passar por rodovias, ferrovias, com o custo da gasolina caro, com um monte de problema, só porque fiscalmente é mais interessante. Cara, esse custo logístico todo, esse desenho, esse arcabouço, traz ineficiência, né? Eu deveria estar aqui, eu vou entregar alguma coisa na região do Rio de Janeiro, não faz sentido eu produzir esse negócio em Manaus. Então, muitas vezes a gente tem esse desenho que surge por questões fiscais e empurra o país todo de uma maneira torta para essa ineficiência, o que acaba virando o famoso custo Brasil, né? É isso. Quem estiver interessado, pesquisa qual foi o crescimento em termos de produtividade do Brasil desde a década de 80. Fica aí como dever de casa para todo mundo que estiver assistindo. Boa. A questão é isso vai mudar ou não vai mudar, né, cara? Claro que não vai mudar. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, com essa ineficiência toda. A gente nunca vai ver Alice no País Maravilhas, né? Não, aí entra na tua questão, né? O CDI acaba ganhando da Bolsa. Aí você vai ver, se você pegar, por exemplo, janelas específicas, você pegar, por exemplo, aqueles 10 anos que a gente teve realmente uma redução da taxa de juros ali, do início de 2003, mais ou menos, até ali o iniciozinho ainda do governo da Dilma, 2011, 2012, antes dela cagar tudo. E provavelmente nesse período a gente deve ter tido uma bolsa melhor do que o CDI. Por quê? Porque ali a gente teve realmente alguns tipos de melhora na economia. Talvez, no início não adianta porque o Brasil tinha juro alto. Legal, mas era outra questão também. Mas no plano real teria tudo para também, mas o juro ali era 40. Precisa ficar investment grade por algum tempo aí para a gente perder a renda fixa perder para a bolsa. Então, isso. Assim, cara, a gente precisa melhorar e a nossa torcida é que melhore, né? Para que haja essa inversão aí de médio prazo, né? Então, a gente está nessa situação. E até voltando a esse assunto, quer dizer, é importante o investidor entender que, então eu vou correr direto para renda fixa, não vou mais botar em ações. Não. O asset allocation, o mix do negócio, entender o ciclo, estar próximo de pessoas que entendam, no caso de vocês, que tem cursos e tudo mais. Isso faz a diferença no final do dia, né? Então, é isso. Tem uma janela que agora não é tão boa para equity. Então, de repente, vou aumentar meu asset allocation em produtos de crédito com pessoas que saibam fazer esse negócio. Caramba, agora é um momento para equity excelente. Então, vou reduzir um pouquinho aqui, vou aumentar um pouco aqui para ganhar um pouco mais. E ao longo da vida ir fazendo isso, né? Então, obviamente que isso é uma digital, né? Depende de cada um, do seu momento de vida, idade e tudo mais. Mas é importante você fazer esse mix, certo? E o crédito estruturado ele vem trazendo exatamente isso, porque as pessoas pensam muito, não, ou é título do governo ou é ações, né? Ficou muito nos extremos. A gente está aqui no meio, a gente está entregando um bom alfa, a gente tem proteção, a gente faz um trabalho bem feito. Então, quer dizer, aquele teu risco mediano, ele pode ser maior, ele deve ser maior, né? Então,
voltando... Excelente. A gente fala muito sobre isso, né, cara? Asset allocation, a pessoa colocar um percentual para cada classe. Naturalmente, a renda variável caiu, você vai completar com a renda variável, ou ela subiu, você completa com a renda fixa. Você faz muito isso na carteira Z. Sim, muito. A gente faz isso direto, o tempo todo. Tem planilhas ali simples que o investidor coloca ali, não vai ficar tentar adivinhando, né? O market time realmente é algo que pouquíssimo sabe fazer bem. Se não fosse importante, não seria uma ciência tão trabalhada, né? Então, você tem livros e mais livros excelentes falando de asset allocation. Mas eu já te adianto que não tem tanta gente falando de asset allocation porque isso não vende. A ação que vai explodir no próximo ano dá muito mais engajamento do que se subir um pouquinho bolsa, reduz um pouco o bolsa, o próximo aporte bota em renda fixa, isso não vende. O que vende agora é momento de. A gente fala muito direto disso. A gente fala direto. Todo o Zcast a gente é obrigado a falar disso. Aí vai da maturidade do investidor, né? Acho que o investidor brasileiro ele teve um início muito tardio, né? Se você olha para o investidor americano, o jogo é outro, tá certo? Pessoal, mas resumindo aqui, então, agora é momento de renda fixa. Então, boa! Agora é o momento da Axis, porra. É hora de alocar nos juros que está relevante. Exatamente. Eu acho que isso machuca e é correlacionado à bolsa, né? Então, com juros desse tamanho, fica pesado para a indústria conseguir pagar esse nível de juros, achar bons investimentos que rentabilizem o custo de capital dela. Então, você do lado da renda fixa consegue mitigar riscos, as intempéries, buscando colateral, como a gente mencionou, né, as garantias, e buscando alfa, né? Eu acho que gerar uma boa rentabilidade aí no Brasil. Então, agora é o momento da renda fixa. Deixa eu fazer uma pergunta agora que vai botar uma pimenta boa. O Randolph Rodrigues, líder do governo, chegou a falar em uma entrevista que a ideia do governo era chegar no final do ano entre 7% e 8% de Selic. Depois botaram um pano quente, não sei o quê, é claro que não deve chegar nisso. Mas vamos imaginar um cenário que a Selic acabasse sendo baixada para entre 7% e 8%. Não importa o motivo. O fundo da Axis, ele continuaria conseguindo entregar resultado? Ou melhoraria, ou pioraria, ou manteria igual? Em termos nominais, certamente a gente entregaria menos, né? Porque os nossos fundos acabam que são indexados CDI+, o CDI caiu, você cai a rentabilidade nesse aspecto. Mas em termos CDI+, ou percentual do CDI, você entregaria muito mais. E a gente pode falar isso com toda certeza, porque a gente viveu o Covid, que é o outro extremo, né? A gente saiu de 2% para 13,75%. Então, a 2%, a gente tinha operações aqui a CDI mais 12, que era um produtor rural que via aquela operação de barter que estava a 15% à época e falou, não, nessas condições eu tenho mais prazo, eu consigo fazer a operação com eficiência e prazo. Então, o spread sobre o CDI fica muito mais relevante quando você tem um CDI mais baixo. E aí, um outro ponto, Daniel, que a gente discutiu bastante, é a questão da indexação. Então, naquela época do 2, a gente começou a ver muito investidor falando, não, mas eu quero ganhar o meu 1% ao mês, que eu sempre ganhei, né? Agora, com 13,75, o cara já quer ganhar muito mais, né? Já voltou a querer indexado de novo. Mas, se a gente tivesse um período longo de taxas mais baixas, certamente o investidor ia acostumar a olhar o pré. E a indústria, muitas vezes, pensa o pré também. Então, a coisa casaria muito melhor, porque ninguém tem uma indústria que produz CDI. Né? Então, para o empresário é muito ruim ficar com essa volatilidade do 2 para o 13,75. E para o mercado seria mais saudável, mais equânime também a gente ter um pré mais relevante. Isso pode ajudar também naquela manutenção da curva mais estável que a gente mencionou na nossa última conversa. O país precisaria também ter uma dívida mais alongada, ter 38% da dívida é LFT ainda. Pois é. Então... Agora, dentre tantas gestoras de crédito existentes no mercado, né? Claro que esse é um trabalho muito mais da carteira Z do que de vocês como gestora, mas o que vocês acham que o investidor precisa olhar para escolher um bom fundo de crédito, né? São, centenas, se não milhares, né? Hoje são mais de 27 mil fundos na indústria, como um todo.
de crédito tem muita coisa também. Então, o que o investidor precisa olhar num fundo para escolher ele para fazer parte do portfólio? De bate-pronto, antes de passar para a turma, o histórico dos gestores e de quem está ali por trás. Então, de bate-pronto é isso. Então, quem é o Arthur? Quem é o Bruno Licarion? Quem são as cabeças que estão por trás? Quem é o time que está ali? Quantas pessoas tem? Uma boa gestora de crédito tem que ter um bom time jurídico. Uma boa gestora de crédito tem que ter um bom time de análise, com experiência, com tempo de mercado. Então, esse é o primeiro ponto que o investidor deve olhar, certo? E o histórico diz exatamente o que essas pessoas construíram, né? Então, como a gente já falou aqui, o Bruno Licarion era sócio do BTG, da principal sócio do BTG da parte de crédito. Ele viu o crédito nascendo dentro do banco, né, e se tornar o que se tornou. O Arthur, mesma coisa. Então, assim, são pessoas que têm uma história, passaram por problemas, tiveram erros, tiveram acertos, né, e sabem olhar isso com bastante cautela. A nossa head de research, a Paula, tem mais de 15 anos analisando também dentro do BTG. Então, assim, a gente tem um time muito forte. O nosso time de originação é um time muito forte, é um time muito experiente. Então, como investidor, eu acho que você tem que olhar esses pontos, fazer esse tipo de estudo, né? Que é exatamente o que você faz. Tá? Então, se eles quiserem complementar aí. O que eu acho interessante dentro do mundo de crédito primeiro, a gente tem muito menos boas gestoras de crédito do que a gente tem de equity, né? Então, se olhar o mundo de fundos, a gente tem uma razão muito menor dentro de crédito que facilita essa análise do investidor. Concordo 100% com o que o Marcos colocou. E a outra coisa que eu acho interessante também que esse investidor deveria colocar, e a gente falou de pulverização, de asset allocation, eu acho que isso é uma máxima que tem que ser perseguida, então ninguém tem que botar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, a gente tem que buscar gestores que tenham visões complementares, divergentes. Então, aquele mercado de capitais que a gente mencionou, que era muito voltado por high grade, etc., essas operações muito grandes, fiz uma missão de 2 bi, lojas americanas, por exemplo, é muito natural que grande parte dos gestores que tenham aquele perfil de análise, tenham aquele tipo de operação dentro do seu portfólio. Na hora que você vai identificando agora as diferentes gestoras, muitas delas até mais recentes que surgiram com essa visão complementar e diversa, e com essa pegada de originação direta, eu acho que você vai criando um espectro que se complementa, né? Então não é que está todo mundo com a mesma carteira, está todo mundo com carteiras distintas, com teses distintas, teses muitas vezes complementares, e dentro da nossa própria gestora, a gente tem 12 fundos que eles são divergentes entre eles. Então, tem um que é mais conservador, tem um que é bastante mais sofisticado, tem algumas coisas que estão no meio, tem outros que buscam aí obter a isenção, mas são mais concentrados em determinados setores, então você tem que ter essa aptidão aí dentro do seu portfólio por alocação naquele setor. Então, é uma análise um pouco mais global, né? Eu acho que o Marcos mencionou muito do ponto de vista de qualidade individual de cada gestor, mas eu acho que tem o asset allocation, como a gente mencionou antes também, uma visão que o investidor precisa ter para entender qual o perfil de investimento, de análise de cada investidor e fundo. Experiência é um negócio que é muito importante, né? Saber conceder o crédito, estruturar o crédito, e buscar o crédito se tiver problema. Acho que é isso. Tem que olhar para quem tem esse track record, quem já fez isso. Acho que isso é um grande diferencial. Excelente. Agora, antes da última pergunta, onde vocês estão comercializando fundo, né, as corretoras e tudo, é importante a gente falar também sobre Fiagro, né? Vocês têm o Fiagro de vocês. Por que é importante investir em Fiagro? Por que é interessante? O ciclo agora está muito bom. Isso ainda tem muitos anos pela frente de um ciclo bom, a gente está naquele pico que desce, cai tudo, e um ciclo de baixo. Até estava conversando com o Daniel vindo para cá sobre isso. Então, qual é a percepção de vocês? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o agro, a gente sem dúvida nenhuma está num momento bastante importante dele. Eu acho que recentemente a gente teve um novo instrumento entrando que deu a isenção para o agro, que foi o Fiagro, que certamente trouxe essa atenção no mercado de capitais para o agro, que antes ficava muito restrito, aí, principalmente às mesas proprietárias dos bancos. O agro, de certa forma, é uma commodity, então, por óbvio, tem que ter muita atenção. Então, existe uma volatilidade maior nesse segmento.
né, de fluxo. A gente já até falou um pouco disso do ponto de vista de precificação de terras, mas o que a gente entende? Primeiro, é um setor relevante dentro do Brasil, 27% do nosso PIB. Segundo, a gente é muito bom nisso em termos globais. Então, a gente estava discutindo agora há pouco também a ineficiência que existe no Brasil em quase tudo que a gente faz. A gente é o primeiro exportador de café, o primeiro de açúcar, o primeiro de soja, o primeiro de celulose, o primeiro de suco de laranja. Então, a gente é muito bom nessa parte. Eu acho que tem uma questão geográfica, tem muita tecnologia que foi sendo empregada, tem cultura, né? Então a gente vê os produtores rurais que têm uma cultura muito forte, que investem muito no negócio, reinvestem no negócio, então eles são pessoas com características singulares que focam muito nisso. Tem mitigação de risco, então operações que tenham mais governança tem que ser olhado com bastante carinho, porque o mercado de capitais muitas vezes absorve aquelas operações sem ter o skin in the game, né? Sem ter ali o alinhamento de interesses entre o produtor ou o empresário do ramo rural com o negócio como todo, com a operação como todo. A gente já viu problemas nesse sentido. Tem uma grande abertura para garantias, então o negócio agro, de certa forma, tende a trazer oportunidade de ter garantias acoplado, o que traz para a gente aquele paraquedas que também a gente já mencionou aqui. E tem uma coisa que é essa certa novidade em relação ao mercado de capitais. Então, aquilo que já está bastante consolidado em termos de conhecimento, de análise, inclusive de governança para o mercado de capitais como um todo, tende a ter spreads menores, porque o bolso que acessa esse mercado de capitais sempre foi um bolso que exigiu menos retorno que os banqueiros, por exemplo. Quando a gente fala de um mercado que é muito incipiente, e aí dando um pouco da dimensão desse mercado, a gente tem quase 20 vezes mais volume de FII do que existe hoje de FIAGRO, né, até mais do que isso, num setor que é o agro, que é mais representativo dentro da nossa economia do que o imobiliário, a gente tem um potencial enorme de crescimento. E uma vez que o mercado comece a entender mais sobre esse setor, comece a ter mais informação, conheça as melhores estruturas que funcionam quando a gente tem um determinado problema de crédito, isso certamente vai fazer com que o spread vá diminuindo ao longo do tempo. Então a gente vê essa certa arbitragem. Primeiro, a questão que a gente chama de gross-up, né, a isenção do imposto. É muito relevante num cenário de juros altos, mais spreads altos, né? Então, você ter cerca de 15% de isenção num ambiente que você pode ter por volta de 20% pré de juros é bastante coisa, né? Você fica ali entre 2% e 3% de yield a mais em relação a outras carteiras que você poderia ter. Então, a isenção, na nossa visão, é algo bastante relevante que o investidor deveria olhar com bastante atenção. E o agro, por essa introdução agora no mercado de capitais, como eu disse, é um mercado que naturalmente exige menos retorno do que os investidores profissionais, ainda tem muita água limpa para se beber. Então, o Marcos até mencionou esse termo no início da nossa conversa, é algo que a gente acredita bastante. Então, na hora que você tem que ir, sujar a bota, viajar a metade do Brasil, conhecer a cultura, conhecer o produtor, entender como aquilo está funcionando, acompanhar cada safra, ficar atento para as questões de variação de preço de terra, ficar atento para as questões de variação de preço de insumo, que variou brutalmente por causa da guerra que existe agora na Ucrânia e na Rússia. Então, isso tudo são fatores que influenciam e que precisam ser pesados. E muita gente ainda não adquiriu a experiência necessária para poder tomar esse tipo de decisão e esse tipo de investimento. O que, como a gente mencionou também um pouco mais cedo na nossa conversa, gera oportunidade, né? Então, hoje você tem uma carteira dentro do Banco do Brasil de 286 bilhões de reais dentro do agro, né? E a gente tem um mundo de FIAGROS que tem menos de 10 bilhões de asset under management. Então, você vê ali a disparidade entre que o mercado vem absorvendo essas oportunidades e um único player bancário dentro desse setor, né?
Boa, já passou de 300 bilhões agora no quarto trimestre. Inclusive, teve até fato relevante do Banco do Brasil falando sobre isso. Mas o investidor, ele pergunta principalmente, ele quer saber qual é o código desse Fiagro para a pessoa ir lá pesquisar. Porque no final das contas é isso que a pessoa quer. Boa. AGRX11. AGRX11. Isso. Beleza, e o pessoal pode encontrar a gestora, até o fundo previdenciário que a gente comentou aqui, e os outros fundos da casa, em quais corretoras e qual o mínimo, aquelas questões operacionais. Pode encontrar no Pactual, no BTG, na Genial, na Modal e na Necton. Beleza. Que a gente... E vai abrir outras também? Sim, com certeza. Show de bola. Com certeza. Show de bola. Hoje, basicamente, o nosso passivo ele é composto muito por investidor institucional, né? Que é a turma que realmente compreende bastante o produto, que entende, que acaba alocando muito dentro ali do seu asset allocation, tá certo? Então, a ideia é que o varejo cada vez mais, e através de vocês, obviamente, possa compreender, e o Fiagro é um excelente caminho para começar a colocar o pé nessas estruturas. Tá? Excelente. O pagamento é mensal? Pagamento dos dividendos do Fiagro? Sim, e o Sim, pagamento sim, do tá. Fiagro é mensal. Tá. Né? Aqui um ponto super relevante para a gente esclarecer também a todos os investidores em geral, né? Eu acho que tem uma associação muito grande dos investidores que estão acostumados a investir no FII, que olham o Fiagro como um correlato, e sim, tem similaridade dentro do produto, até a própria regulação veio muito utilizando a base desses produtos para ser constituído, mas tem algumas singularidades. Então, o aluguel ele é mensal, é normal você ter esse fluxo bastante constante. E dentro do agro, é normal você ter um pouco mais de volatilidade e sazonalidade. Então, produções de soja, por exemplo, no Mato Grosso, eles têm um tipo de sazonalidade. Como você vai para o Maranhão, você ainda fica mais concentrado numa safra só. Dependendo da cultura, isso muda bastante. Então, é natural que você tenha uma regularidade um pouco menor do que existe no caso do FII, coisa que a gente tenta trabalhar aqui dentro das nossas estruturas, como o Bruno bem mencionou, pensando muito na forma de constituir a operação para homogeneizar um pouco isso. Mas, por exemplo, o nosso fundo ele teve a maior distribuição no último mês, né, da nossa série histórica, e na nossa visão, aí, dado essa proximidade do período de safra, a tendência é que a gente continue com patamares mais elevados do que visto, por exemplo, no último semestre. Boa. A aplicação inicial do fundo do tradicional, quanto é que é? Você acabou não falando. É 5 mil? Isso varia de fundo para fundo. O Tá. Fiagro, eu acho que tem essa vantagem também, né? Sim. Uma coisa que a gente viu dentro da modalidade é que você com R$10 você consegue investir no fundo, e por incrível que pareça, tem uma série de investidores que compram uma única cota. Então tem muita gente que entra lá no home broker e compra R$10, o que é ótimo, né? Eu acho que é uma abertura ampla aí de possibilidades. Quando a gente fala dessa transição de investidores como um todo poderem alocar em papéis que geralmente são originados, estruturados e acompanhados por banco, você sai de um investidor que está com um cheque mínimo de R$100 milhões para um investidor que consegue alocar no mesmo tipo de papel com 10. Então é uma abertura importante. É uma abertura importante do mercado como um todo para um tipo de papel que antes ficava restrito. E os outros fundos têm geralmente cheques mínimos de R$5 mil, e a partir disso transações ali que ficam em torno de 1.000. Excelente, excelente. Estou vendo aqui até o último dividendo aqui do AGRX11, né? 1,56%, que é agressividade. 16 centavos aí na cota que estava 10,25 de fechamento, né? Exato. Excelente, muito bom, cara. Exis, obrigado por essa elucidação aqui de estratégias, um apanhado geral sobre o mercado de crédito. Acho que muita gente que nem sabia, nem entendia muito bem como é que funciona, já sabe escolher um bom fundo, já sabe a visão da gestão sobre o mercado para o futuro, o que ocorreu no passado. Então, foi muito legal. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Zcast número 13 e outras oportunidades também. Espero que estejamos juntos também, Marcos. Com certeza. Arthur,
Obrigado aí, gente. Vamos nos acompanhando. Deixa as palavras finais aí pra galera. Vamos nos acompanhando aí. Depois, só agradecer aí todo pelo tempo. Acho que o trabalho que vocês fazem é essencial, né? Acho que essa democratização de conhecimento é algo muito importante. Eu acho que instruir as pessoas para que elas tomem as melhores decisões de investimento, eu acho que é essencial. Essencial, né? Senão fica todo mundo falando sobre a mesma coisa, especulando ali, etc. Acho que ir a fundo, entender a fundo e ver fundamento é importante. Então agradeço aí vocês por esse canal e agradeço a todos que estão aí nos escutando. A gente está super disposição aí para voltar aqui para falar. Se tiverem dúvidas, a gente pode voltar aqui para esclarecer. Enfim, será um grande prazer. Então muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, concordo plenamente com as palavras do Bruno. Acho que esse canal de educação é super importante para que os investidores em geral, de novo, a gente está falando de uma democratização que com R$10 você começa a investir em coisas que antes eram restritas aos bancos, é super relevante. Eu acho que entender as diferenças dos produtos, a gente vê muito dentro de crédito, muitas vezes as pessoas, sou investidor de CRI, de CRA, e mal entendem qual o risco que elas estão correndo. Então, canais como esse, o nível de dúvida e aprofundamento que a gente discutiu aqui, eu acho que contribui muito para a sofisticação do mercado, para que as pessoas possam investir melhor o seu capital e ter uma diversificação e alocação adequada dentro do seu portfólio. Excelente. Muito obrigado, Daniel, também. Obrigado, pessoal. Abraços. Obrigado. Acho que em 7 anos aí primeiramente, aprendi a admirá-los profissionalmente e depois a gente criou uma amizade. Então, é uma honra estar aqui com vocês, um prazer enorme. Então, fica aqui até logo. Depois a gente volta, mostrando todos os nossos resultados, o panorama do mercado, como é que vai estar e tudo mais. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí. Maneiro. Legal. Muito bom ter a participação de todo mundo e, com certeza, eu aprendi, o Rafael aprendeu, todo mundo que está aqui assistindo aprendeu bastante. Uma aula de garantia, principalmente. Foi muito legal. Acho que foi muito bom. Então, pessoal que se inscreve aí na plataforma de áudio aqui para escutar, Spotify e todas as outras também, e no YouTube aqui da Carteira Z e também do Dica de Hoje. Um forte abraço, até a próxima.